Olá, bem-vindos e bem-vindas para mais uma live para cuidar da tua carreira. Meu nome é Juliana Ruas e eu estou aqui justamente para ajudar você em sua evolução profissional. E hoje eu vou falar do quê? Eu vou falar justamente da tal da síndrome do impostor, tão famosa, né? Muitas vezes a gente quer evoluir, quer crescer, e a gente tem medo, tem dificuldade, justamente porque a gente não se sente à vontade, a gente muitas vezes não se sente competente o suficiente para fazer o que precisa ser feito, dar aquele friozinho na barriga, que é normal, né? Mas a gente acha que é só a gente que tem. Então, eu venho hoje falar para você como você se sente, né? Você não tem medo de evoluir, você tem dificuldade, você não se sente merecedor das oportunidades. E para mim, isso é muito comum nos meus atendimentos personalizados, vários executivos que chegam para mim e falam: Juliana, eu tenho muito medo de mostrar o meu trabalho, na realidade eu não tenho certeza se eu estou indo bem, tudo. E nessa hora é muito importante você se apoiar em outras pessoas, por quê? Porque quando a gente fala dessa síndrome, né, do impostor, a gente realmente se sente uma fraude, é como se em algum momento alguém vai descobrir o que você está fazendo de errado, e na realidade, o que você está fazendo de errado. E isso é comum acontecer com pessoas de muito sucesso. Então, você pega em diversos depoimentos de diversas pessoas famosas falando que em algum momento da carreira se sentiram um impostor. E é muito interessante porque tem a ver com a evolução. Porque quando a gente está falando de evolução, o próximo degrau para nós é sempre uma incógnita. Ou seja, para o próximo degrau, a gente muitas vezes não está preparado. E por este motivo, que é extremamente importante, sim, você refletir. O que você está fazendo? Como se livrar dessa síndrome? É possível, Juliana? É possível. Na realidade, eu falo que todos os sentimentos que a gente tem, e eu tenho especialização nisso, eles precisam ser acolhidos, qualquer sentimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma emoção que está correndo aqui, eu brinco que o cérebro é como se fosse uma nuvem, ela vira o quê? Um pensamento que vira um sentimento. Então, a gente sente, então não dá para guardar, esconder de nós mesmos o que está acontecendo. Então, se você se sente uma fraude, se você sente que alguém em algum momento vai te descobrir, e se você sente que você pode muito mais e que na realidade você não está fazendo, essa live é para você, ok? Então, é isso, tá ok? Mas vamos aproveitar a oportunidade, justamente por quê? Porque eu estou acostumada, já atendi 100, assim, 100, mais de 100 pessoas, e eu sei que isso é possível, tá ok? Então, vamos lá. Então, o que é a síndrome do impostor? Então, a síndrome do impostor, ela foi estudada por duas psicólogas na década de 70, em que elas trabalhavam com diversos executivos, e esses executivos se sentiam impostores. E o que elas percebiam? Poxa, eles tinham resultados tão concretos, tão importantes, mas eles realmente tinham isso. E isso, muitas vezes, é baseado em crenças arraigadas em quando a gente é criança, né? De que a gente olha para os outros e fica no padrão de comparação que é tão comum na nossa vida, né? É tão comum o tempo todo, né? A gente ser criado numa esfera de competitividade. Eu vejo hoje, tenho duas filhas, e assim, na escola, né? Quem é o primeiro lugar, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, na realidade, a nossa sociedade, ela premia quem é o melhor. E nisso a gente acaba se comparando de uma maneira muito injusta. Por quê? Porque cada indivíduo é de uma maneira, cada indivíduo tem a sua potencialidade. E somos diferentes.
E ao invés da sociedade trazer isso o tempo todo para nós, o que ela faz? Ela só premia os primeiros lugares. Ao invés de reconhecer como e esse é o trabalho que eu faço, ok? A potencialidade única de cada um. E é por isso que eu trabalho diretamente com pessoas físicas hoje, né? Porque eu quero falar com um ser humano, quero conversar com uma pessoa, quero entender a história dela, ok? E aí, o que acontece? Você vindo dessas crenças que são arraigadas em você desde criança, qual a sua nota? Quem tirou a nota melhor? Quem foi o melhor? A gente acaba o quê? Adquirindo padrões mentais relacionados à comparação. Então, eu fico o tempo todo me comparando. Então, poxa, eu sou melhor nisso, eu não sou. E aí a gente começa realmente a se sentir um incompetente, até porque a sociedade, o que ela favorece? A sociedade, ela favorece um ambiente em que o tempo todo a gente tem que mostrar o quê? A nossa face mais bonita. Você não vem no Facebook para falar das suas das suas perdas. Tem pessoas que falam, mas assim, não é comum. Para você ser promovido, você não vai falar das suas derrotas, você vai o quê? Promover o seu marketing pessoal, você vai promover o que é importante em você. Inclusive, é o que eu faço quando eu estou atendendo uma pessoa. Então, assim, eu potencializo aquilo que é positivo. Agora, o que acontece? Como potencializa muito, o outro lado fica desbalanceado. Então, assim, você, como dono dos seus pensamentos, como dono do seu corpo, você sabe quais são as suas maiores potencialidades e quais são os seus maiores defeitos. E quando isso acontece, o que vai dar como consequência? O teu pensamento, que são os sabotadores, a gente trabalha com inteligência emocional, então a gente tem alguns pensamentos que nos perseguem, que são os nossos piores inimigos. Na realidade, a gente pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo, fica falando dos nossos defeitos, porque a gente conhece os nossos defeitos, a gente sabe aonde não está legal. Você sabe, por exemplo, você observa seu corpo, você sabe aonde não está legal. Você sabe o que precisa ser feito. Então, assim, você com você mesmo sabe aonde não está funcionando. E por isso você fala, realmente, eu sou um impostor, por conta disso. Porque você se reconhece e você sabe aonde você precisa se desenvolver. E sim, a gente tem dificuldade em evoluir em todos os aspectos, afinal, somos humanos, não somos robôs. Então, por conta disso, existem esses padrões mentais que nos acompanham, nos sabotam, juntamente com os tipos de pensamento que nos perseguem. Então, vamos supor que você está pensando em pedir uma promoção para o seu chefe. Aí você vai olhar e falar, poxa, mas eu estou devendo tanta coisa para ele, nossa, mas ele me pediu isso, eu não fiz. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai se diminuindo de tamanho, se sentindo um incompetente com a falta de merecimento de evoluir, sendo que o que você entrega em termos de potencialidade, com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, esses pensamentos, quando eles vêm, eles precisam ser acolhidos e precisam ser negociados. Por quê? Porque eles não podem fazer você diminuir a sua evolução. Pelo contrário, eles precisam ajudar você a crescer, ok? Então, é isso. Então, o síndrome do impostor. Tem algumas pessoas que falam que não é síndrome, até por conta de síndrome ser relacionado à doença, tá ok? Mas é um estado, tá? É um estado em que você fica, em que você realmente se sente um impostor, tá ok? Então, as características justamente são essas, né? Elas fazem você se sentir uma fraude, elas fazem você se sentir uma pessoa que não está falando a verdade, como é que fala? Tem medo de ser descoberto, medo que as pessoas descubram que você não sabe tanto quanto elas acham. E aí, o que traz, né, isso, né? Uma necessidade muito grande de ser perfeito. Então, quem geralmente tem
ou por característica, por padrão de comportamento, o perfeccionismo sofre muito com essa síndrome, tá ok? Então é isso. Agora, lembre-se, nós somos um ser humano completo. Então, nós temos todas as faces, nós temos tanto as nossas potencialidades como o nosso nossas características que precisam ser desenvolvidas. E é isso que nos faz conectar um com os outros e faz com que os trabalhos de grupo sejam tão importantes. Por quê? Porque isso traz uma potencialidade muito grande para o grupo. Por isso que hoje em dia as empresas elas querem tanto que as pessoas interajam, por isso a importância da dinâmica, por quê? Porque junta a sua opinião com a opinião do outro e assim por diante, isso faz com que se veja o todo, se veja de uma maneira completa, e isso é muito importante, tá ok? Então é isso. E quais são as consequências de você se sentir ou estar nesse estado de impostor? À medida que você não permite que você realmente evolua por medo de muitas vezes não dar conta, existem dois âmbitos, dois excessos, tá? Ou você fica no menos, o que, que você faz nesse caso? Você se esquiva, você sai do, como é que eu posso dizer? Você acaba não aceitando oportunidades, porque você acha que você nunca está pronto, tá ok? Você acaba procrastinando, ou seja, você adia uma decisão, justamente por quê? Porque você acha que você não está pronto, você acha que você não está preparado. E num primeiro momento, pessoal, quando a gente vai para uma esfera de repente, um novo projeto, uma nova oportunidade, a gente realmente não está pronto. E aqui eu já trago para você uma verdade geral, porque quando você está se preparando para um processo seletivo, você não sabe o que está te esperando do outro lado. Quando você está criando um produto novo para um cliente, e eu atendo tanto, principalmente, tá? Mulheres do mercado corporativo e empresárias, você não sabe qual produto que você vai criar. Então, quando você está envolvido num projeto, o momento zero, dá aquele frio na barriga e todos nós sentimos, porque no momento zero a gente não enxerga o que está acontecendo. O projeto não está pronto, o projeto é só uma ideia. Então, o que geralmente acontece de um lado? Quando a pessoa tem esse estado de se sentir não preparado para algo, ela se esquiva, ela foge, ela muda de assunto, ela acaba o quê? Fugindo justamente por quê? Porque ela tem um medo muito grande da crítica, né? E assim, ela não quer ser comparada e ela o tempo todo está ali 24 horas por dia se comparando. Então, é uma pessoa que perde oportunidades. Muito comum eu ouvir, Juliana, eu estou estagnado. É muito comum eu ouvir isso. Muito, Juliana, eu entrei num estado de estagnação tão grande, Juliana. E agora, o que que eu faço? Então, é muito importante para você avaliar o que está acontecendo. Por quê? Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Então, assim, quando a gente tem esse estado de se sentir não merecedor, se sentir uma pessoa que não está pronta, ou seja, não está preparada e se vai para cima, vai se sentir um impostor, a gente para as nossas possibilidades. E é muito importante, eu falo para todas as pessoas que eu atendo, que o próximo passo ele precisa ser estruturado, dá uma ansiedade muito grande. Geralmente, quem sente esse estado de ser um impostor tem um nível de ansiedade muito grande. E como faz, Juliana?
Por quê? Porque a ansiedade, ela quer dizer o quê? O medo de um futuro que é inadequado, é o medo de um futuro terrível. Então, à medida que você começa a se estruturar e a se organizar, o que vai dar? Vai justamente te ajudar a trazer visibilidade e informação para que você realmente se sinta seguro para dar o próximo passo. Então, clareza, né? Quando eu falo em meta, definição de meta, para quem me conhece, eu tenho o curso Seja Dono da Sua Carreira. A definição da meta, ela traz o quê? Plausibilidade. Então, você sabe qual é o próximo passo, ok? E aí, o que acontece? É ansiedade relacionado ao medo de um futuro que não é previsível. E também pode acontecer como consequência a depressão. Ai, vivendo um passado, por quê? Você olha para esse passado e você sofre, por quê? Porque você viu que você não evoluiu. E aí existe um sofrimento muito grande. E eu estou falando de ansiedade para o futuro e depressão para o passado, num nível razoável, num nível assim, não num nível em que você realmente precisa procurar ajuda psicológica e muitas vezes até psiquiátrica, e não tem problema nenhum, porque graças a Deus existem esses profissionais que podem te ajudar se você está num âmbito extremo de ansiedade ou de depressão. Que bom que existe isso, né? Porque o que acontece é o seguinte: num nível normal, que é o nível que eu estou trazendo aqui para você, você consegue trabalhar tudo isso e, assim, consegue se aproveitar todas as situações relacionadas ao passado para aprender com o passado e justamente continuar a vida no presente e, ao mesmo tempo, fazer o quê? Usar o teu planejamento para trazer a ansiedade, diminuir a ansiedade, resgatando o quê? Os próximos passos que você tem que dar. Por quê? Porque eu falei do extremo de uma pessoa que tem a síndrome do impostor e que paralisa. Existe um outro lado em que a pessoa ela superdimensiona o que ela precisa entregar, porque ela se acha tão incompetente que ela acredita que ela precisa fazer o quê? Entregar mais. E aí fica com uma sobrecarga muito forte, uma busca de perfeccionismo absurdo, e isso acaba prejudicando, tá ok? Então, também tem esse lado, porque traz muito, mas muito sofrimento. Então, eu estou até com um copo da Mulher Maravilha aqui, mas a gente precisa lembrar que a gente não é super-herói. Então, é muito importante que quando você está fazendo uma entrega e você tem essa sensação de ser um impostor, mas você não deixa de entregar, você se entrega sempre mais, você avaliar: será que eu realmente preciso entregar isso tudo? Ou, de repente, eu preciso dar foco no meu projeto? Porque, às vezes, a gente fica apontando tanto, direcionando tanto para o outro, que, de repente, a gente poderia estar fazendo o quê? Poderia estar aproveitando essa oportunidade para cuidar da própria carreira, ao invés de ficar criando, tentando ser perfeito, sendo que um trabalho bem feito já traz muitos resultados e mais. O que precisar a mais, eu tenho plena consciência de que tanto o seu gestor como também o seu cliente vão pedir, ok? Então, é isso, tá? Então, assim, tomar cuidado com as consequências dessa síndrome. E aí, vamos falar de plano de ação, né? O que você pode fazer para se livrar, né, dessas críticas, né? Por quê? Porque essas críticas, elas fazem o quê? Você o tempo todo querer ficar agradando os outros, né? É mais um ponto das consequências. Você fica querendo agradar os outros, porque você o tempo todo está precisando ser reconhecido, você tem essa necessidade, você se esforça muito mais, nunca está satisfeito, porque você está o tempo todo na comparação, então você fica numa ânsia, numa busca de aprovação absurda, né? E acaba se prejudicando.
Então, dois extremos. Ou busca de uma aprovação e realmente um trabalho excessivo, ou então o quê? Uma baixa autoestima, ou seja, se esquiva, sai fora dos problemas. E isso tem a ver com personalidade. E aí, mais para, assim, eu vou fazer uma live na próxima semana falando dos tipos de personalidade e como cada tipo se sabota. Por quê? Porque cada personalidade tem a sua força, mas também tem o sabotador. Somos humanos, temos os dois lados. E é muito interessante quando você começa a refletir sobre isso, porque as nossas dificuldades, elas trazem o que para a gente? Oportunidade de evolução. Então, se você olhar a sua dificuldade não como uma fraqueza, mas como uma oportunidade de você evoluir, eu tenho plena consciência de que vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Plano de ação. Olha lá as comparações, né? Primeiro, quando você se sentiu impostor, se compare no mesmo nível. Qual a melhor pessoa para você se comparar? Você mesmo. Você mesmo ontem. Então, ao invés de ficar se comparando com um coleguinha que nasceu numa família diferente, teve oportunidades diferentes das suas, de repente teve menos oportunidades, mas agarrou com unhas e dentes e hoje está fazendo uma grande diferença. Ou aquele que teve mais privilégios, aquele que realmente cresceu e evoluiu, e está tudo bem, são pessoas, são histórias. Agora, quem é a melhor pessoa para você se comparar? Você mesmo, você ontem. Quem era você ontem e quem é você hoje? Quais foram os alcances que você teve? Quais foram os graus de sucesso, as medalhas, os tesouros que você teve? Então, vamos fazer um padrão de comparação de você com você mesmo e sem ser um algoz. É o que eu sempre falo. O pior chefe, o pior cliente somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem uma lupa gigante e a gente sabe exatamente quais são os nossos defeitos. E todos temos defeitos. Todos, todos. Toma! Assim, tem uma unha encravada, tem uma pinta no lugar que não gostaria, sabe? Então, assim, falou alguma palavra que não era legal, às vezes, assim, tem um comportamento que não agrada a todos, ou assim, sabe, agrada a todo mundo, mas não se agrada. Então, é muito importante você começar a avaliar o que eu quero para o meu futuro, baseado no meu presente e avaliando o meu passado, os resultados que eu tive no passado, pegar realmente quais foram as forças que você teve no passado, quais são as medalhas que você teve, e aí pegar de repente, eu até sugeri isso, né? Pegar uma fotografia de um momento muito importante em que você estava se sentindo poderoso, em que você estava no seu alto potencial. Pega a foto desse momento numa festa, ou de repente, eu gosto muito de natureza, numa trilha que você fez, ou em algum campeonato que você ganhou, porque aqui a gente está falando de comparação, então é importante falar de vitória. E assim, abraça aquilo, coloca essa foto na sua frente, justamente para quê? Para ela te lembrar que aquele é o momento mais importante da sua vida. É um momento que pouco importa quem está ao seu lado. É um momento de extrema presença que você sente que você tem a potência e você não depende da aprovação do outro naquele momento. Aquele momento em que você se aplaude por quem você é. Então, é muito importante que você realmente se baseie nisso, ok? E aí você pode ter um mentor. Eu sou consultora de carreira, então eu me apresento aqui para você. Se você precisar de alguém que te apoie, que te ajude a encontrar esses momentos importantes na sua vida, estou aqui com você. Tenho consultoria em grupo, tenho consultoria individual também. E assim, compartilhe com um mentor ou compartilhe com um amigo, mas um amigo, né? Aquele amigo que te apoia, aquele amigo que gosta de você, aquele amigo que realmente vai te ajudar, não te destruindo, porque tem uns amigos que falam pra gente, eu vou falar umas verdades para você, e essas verdades doem, né? Então, espera só um pouquinho.
Então é isso, tá? Então compartilha com ele essas angústias, né? É muito legal quando você tem um mentor, porque você tem a oportunidade de ele primeiro é imparcial. O trabalho que eu faço é um trabalho sem julgamento, é um trabalho em que uma das minhas habilidades é justamente avaliar o todo sem julgar e tirar o melhor. Eu sou administradora de empresas e eu, assim, quando eu olho, eu dou aquela visão de helicóptero, aquela visão de cima, em que eu consigo ser imparcial e consigo ajudar você a ter um direcionamento. E aí você também deve ter amigos. Muitas vezes, se você tem um bom gestor, um bom líder, ele vai poder te ajudar. Lógico que o líder ele tem a função de te ajudar beneficiando a empresa. E aí, quando você contrata um mentor específico para você, você tem a oportunidade de contar suas histórias de uma maneira que você fique livre para ser quem você é, ok? Aceitar os próprios defeitos. Todo mundo tem defeito, ok? Hoje é muito legal nas redes sociais, né? Porque os líderes, né? Eles são eleitos e eles têm grande visibilidade, grande força, e por isso que a gente colocou eles no poder. E o que acontece? De vez em quando aparecem os defeitos deles, né? De vez em quando aparece uma câmera escondida de alguma coisa que eles estão fazendo. Então, é importante para você saber que mesmo os líderes, eles também têm suas dificuldades, tá ok? Evitar se comparar com os outros. É importante, lógico, a gente ter um padrão de comparação, modelar aonde você quer chegar, então qual é o próximo passo, com quem que você gostaria de parecer. Por quê? Porque isso dá um parâmetro de onde a gente quer chegar. Então, isso é legal e isso é muito importante, né? Agora, o que acontece? O que acontece? Você precisa tomar cuidado com isso para que isso não seja um grande veneno. Então, evite se comparar com os outros. Tenha essa foto do melhor momento da sua vida perto de você, para você lembrar daquela sensação. Continue, não pare, continue a caminhar um passo por vez. A gente não consegue chegar no topo do sucesso se a gente não for andando passo a passo. Não adianta. Quem faz trilha, quem anda de bike, quem corre, sabe? Não adianta. Não dá. Se você não pegar um helicóptero que te leva no outro ponto, mas assim, o que adianta numa trilha, numa história dessa, você pegar um helicóptero que te leva lá ou num instalar de dedos você chega lá? Você não teve a experiência, você não experimentou a caminhada, porque a caminhada que é a beleza de tudo isso, ok? E aí, assim, respeitar as próprias limitações. Ah, me sinto impostor, Juliana, não sei fazer isso. Peça ajuda. Não é pecado nenhum pedir ajuda. E isso faz a diferença. Quando você consegue chegar para o outro e saber quais são os seus grandes diferenciais, por exemplo, chegar para o seu gestor e falar, ó, seguinte, estou com dificuldade de fazer isso, me ajuda, vai ser menos impostor, entendeu? Então, assim, o impostor não vai ficar na tua cola ali, sabe? Essa voz interior te enchendo o saco justamente porque você não sabe o que esse ponto, tá ok? Então, respeite as próprias limitações, desenvolva habilidades que realmente ajudem você a superar as limitações ou crie parcerias. E parcerias são extremamente importantes para quando você realmente não consegue superar as limitações. E faz parte. Tem pontos, assim, no meu dia a dia, em que eu me apoio, sim, em pessoas que são muito mais competentes em áreas em que eu não me dou bem. E faz parte, por quê? Porque eu não sou todo-poderoso, eu sou um ser humano, ok? E é muito importante você ter um trabalho que você goste. Ter um trabalho que você gosta te leva a fazer o quê? Coisas que você gosta, coisas que você curte. Por mais que você esteja infeliz no trabalho que você realiza hoje, com certeza alguns atributos têm relação com a sua história e têm a relação com quem você é. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de detalhes, provavelmente o teu trabalho representa isso. Se você é uma pessoa que gosta de ideias, provavelmente o seu trabalho tem a ver com isso.
Então, preste atenção que por mais que teu trabalho hoje seja um porre, que você não goste, que está muito chato, ele tem muito de você. E aí é muito legal quando a gente começa a perceber isso, por quê? Porque a gente se reconhece e começa a entender os nossos traços de personalidade. E aí a gente começa a fazer as pazes com quem a gente é. E é muito, muito gostoso. Você não é carinhoso com o seu amigo, mesmo tendo um monte de defeitos? Você precisa começar a ser carinhoso com você. E isso vai fazer uma grande diferença, ok? Então é isso. Então vamos lá para o próximo. Então eu vou dar uma lição de casa para vocês. É justamente para vocês verem se realmente vocês são esse impostor mesmo. Eu quero que você hoje escreva sobre alguns projetos que você já realizou na sua vida, algumas histórias de sucesso que foram muito boas e histórias de superação, em que você realmente deu o seu melhor e que você fez a diferença. Eu tenho plena consciência que na sua vida, com certeza, você teve diversos sucessos. Não é à toa que você está aqui online comigo, assistindo essa apresentação. Por quê? Porque, poxa, para chegar a usar tecnologia, para estar assistindo aqui, poxa, sabe? Com certeza você tem muitas histórias e muito sucesso. Então, é o que eu falo. A gente tem os nossos pontos positivos, tem as nossas dificuldades, ou seja, tem os nossos pontos de superação. Agora, o que vai fazer com que eu supere aquele calcanhar de Aquiles, aquilo que eu gostaria de superar? Justamente acreditar em você, justamente saber que você tem uma força infinita que vai te ajudar sim. E para isso, fazer o quê? Jogar uma previsibilidade. E isso vai trazer muito resultado para vocês, tá ok? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar na live de hoje. Se vocês precisarem de ajuda, orientação, tudo, entre em contato comigo, tá ok? Eu faço lives toda semana para poder ajudar você na sua carreira e também o que acontece? Eu o tempo todo atendo individualmente, atendo grupos justamente trabalhando pela evolução profissional. E esse trabalho ele é feito aumentando a tua potência, aumentando a tua capacidade, te enchendo de força para seguir, com previsibilidade, não é com pensamento positivo, não, é com atividade, é com lição de casa, tá ok? E, ao mesmo tempo, fazendo o quê? Limpando justamente essas ervas daninhas que podem estar te prejudicando e estagnando você na sua carreira, combinado? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. Agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar com você, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.